E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre financiamento versus consórcio, certo? Eu fiz um vídeo aqui no canal falando que, para mim, o consórcio fez mais sentido do que financiamento. Mas só que hoje eu vou mostrar um pouco a mais a diferença dos dois, né? Assim, sem mais delongas, vamos lá, né? Basicamente, né, o consórcio é uma junção de várias pessoas que querem comprar um bem em comum e eles depositam um certo valor nesse consórcio e todo mês uma pessoa é sorteada para pegar todo esse dinheiro que foi depositado e comprar o bem. E assim por diante. Todo mês uma pessoa vai ser sorteada, né? Ou por sorteio aleatório ou por dando lance em consórcio, certo? Eu não vou entrar muito a fundo explicando, mas basicamente consórcio é isso. Já financiamento, você vai pegar o dinheiro emprestado com o banco, né? E ele vai dizer quanto é o juros que você vai pagar. Eu fiz aqui, certo? Uma tabelazinha aqui, ó, mostrando a diferença dos dois, né? Consórcio e financiamento. Bem resumido, certo, pessoal? Que assim, se você pesquisar mais a fundo, vai ter muita mais nuances e diferenças do que eu vou mostrar aqui, mas só para o nosso vídeo aqui, isso vai servir, certo? Né? Ó, primeiro critério que eu vi aqui entre os dois, né? A entrega do bem, né? Ah, em que momento eu vou pegar meu bem pro meu carro, né? Eu vou poder sair com ele. No consórcio você tem que ser contemplado para poder fazer de fato a aquisição do carro. No financiamento você, depois de aprovado, você fez lá os pagamentos, a entrega do veículo ela é de forma imediata. Você já sai com o veículo, já compra o carro, né? Então aqui a vantagem para o financiamento ganha do consórcio nesse quesito, né? A vantagem do financiamento. Já os juros, né? Aí, aqui os juros, o consórcio ele sempre vai ganhar, certo? Eu digo isso por quê? Porque no consórcio, apesar de não ter os juros muito altos, ele tem a taxa de administração. Mas, no geral, assim, dificilmente um financiamento vai ganhar de um consórcio, né? Tem as suas exceções, mas, enfim, no geral, o consórcio ganha. E também ele ganha no juros e no custo total, né? Quanto maior mais tempo você parcelar o seu financiamento, mais juros você vai pagar. Já no consórcio, você paga também um pouco mais de taxa de administração, mas o financiamento você com certeza paga bem mais se você alongar o seu financiamento, certo? O consórcio não. Aqui, planejamento financeiro, eu coloquei aqui o empate entre os dois, por quê? Porque aqui, pessoal, depende muito. Se você vai dar uma entrada muito alta em um financiamento, né, e você consegue taxas individual, você vai ter um desconto maior, uma taxa de juros menor. Então aqui depende de quem vai fazer o financiamento e o consórcio, né? Então eu botei aqui um empate aqui, mas assim, geralmente, né, a pessoa que é mais organizada financeiramente, ela tende a ir para consórcio porque ela tem dinheiro para dar lance, né? E aí facilita muito a contemplação. Endividamento eu coloquei também por consórcio, ponto, porque o consórcio eu acho que ele tem um risco menor de você ficar endividado. Já o financiamento não. O financiamento, se você atrasar alguma parcela, a taxa de juros é muito alta mensal, né? Então, assim, você tem um certo risco. E aqui é quanto eu preciso dar de entrada, né? Outro critério. No consórcio, você não é obrigado a dar nada de entrada. Mas só que se você não der nenhum lance, nada, você fica à mercê de ser sorteado aleatoriamente. Isso é muito difícil. Tem casos que eu já ouvi falar que a pessoa não deu nada de lance e foi contemplada pelo mero sorteio, totalmente aleatório. E tem casos que a pessoa está passando 2, 4 anos pagando consórcio e até hoje não foi contemplado. Isso se você não der nada de entrada. Você fez o consórcio e você não deu nenhum lance. Você está só participando todo mês de um sorteio aleatório, certo? No financiamento, ele exige que você dê no mínimo 20% de entrada, né? Algum financiamento. Então, assim, eu acredito que esse ponto vai para o consórcio porque vamos pegar aquela pessoa que não tem nenhum dinheiro para dar de entrada, mas ela quer comprar um carro, ela pode fazer um consórcio e aguardar meramente a sorte de ser contemplado um dia. Já no financiamento, você até pode fazer isso, né? Não dá nada de entrada, mas são casos raros que você consegue fazer um financiamento sem dar nenhum real de entrada, né? No caso aqui, 20% de entrada. Então, esse ponto eu coloquei para o consórcio.
O último ponto aqui, né, é a questão de você antecipar, né? Aqui eu coloquei o ponto para o financiamento, porque se você fizer um financiamento, você pode antecipar as parcelas e pagar menos juros, né? Aquele famoso que você paga a primeira e paga a última do financiamento. Aí você já vai fazer a redução dos juros do saldo devedor do seu financiamento. Então, aqui no financiamento, se você pagar a primeira e pagar a última, você vai pagar bem menos juros do que você levar o financiamento até o final. No consórcio não tem isso. Fui contemplado. Eu quero antecipar as parcelas. Eu vou ter desconto? Não. O consórcio você não vai ter desconto. O desconto você só vai ter no financiamento. E aí, pessoal, como eu prometi a vocês, eu vou mostrar aqui um caso real, que foi o meu caso, certo? Quando eu fiz o consórcio, eu tive uma proposta de financiamento, certo? E assim, eu nem segui adiante com o financiamento porque já na primeira proposta ficou muito alta a diferença. Então, nem segui adiante. Mas tem, assim, se você for seguir adiante, você consegue propostas de outros bancos que aí os juros pode ficar menor. Mas não foge muito disso, né? Fica mais ou menos no que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Só para recapitular, né? No último vídeo eu tinha mostrado para vocês que eu fiz o meu consórcio aqui pegando 100 mil, né? E eu ia pagar 118 mil, certo? Mas só que uma pessoa aqui do canal comentou o seguinte: olha, tu deu 12.500 de lance e mais 25 mil de lance, né? 24.500. Então, tu não pegou 100 mil de fato. Eu peguei 63.500 reais. Porque o dinheiro que eu dei de lance, eu já tinha, entendeu? Então, no real, né? Eu botei aqui, ó, consórcio real. Eu peguei do consórcio, o dinheiro do consórcio, eu peguei 63.500 reais. E vou pagar no final 85.111 reais, certo? Então, vamos lá, ó. Aqui, no consórcio, eu vou pagar, no final dos 4 anos, eu vou pagar 21 mil reais e 600 de taxa de administração. Tá aí, ó. Para quem disse que a taxa de administração é baixa, não é baixa, certo? Se eu pegar esse dinheiro aqui, 21 mil, dividir por 48 meses, que foi o prazo do meu consórcio, eu estou pagando por mês 450 de taxa de administração. É um pouco salgado, né, pessoal? Não é assim, consórcio, ele não tem juros, mas tem a taxa de administração que acaba sendo um juros ali de forma disfarçada ali, certo? Então, ó, vamos lá. Eu recebi a proposta de financiamento, quando eu fui financiar esse meu carro aqui, o Civic Tour, o que aconteceu? Eu fiz lá uma simulação só para ver como é que ficaria no financiamento, certo? E aí, o que aconteceu? Ó, vamos lá. Eu ia dar meu HB20 por 45 mil, certo? E eu ia dar 30 mil reais de entrada, né? E no final eu ia financiar 73 mil reais, né? Então o carro saiu por 148, mas o que acontece? Eu ia dar aí praticamente 50% de entrada no financiamento, né? Que era 75 mil e eu ia financiar 73 mil reais, certo? Olha só como é que ficaria. Eu pegaria 73 mil de financiamento e no final das contas eu ia pagar 124 mil no total. Eu ia pagar 51 mil reais de juros, né? No prazo de 48 parcelas. Se eu dividir esse juros total por 48, eu ia pagar por mês R$ 1.000 de juros, né? Isso aqui, pessoal, foi a primeira proposta. E se eu fosse seguir adiante, eles poderiam melhorar essa proposta, né? Como? Iam fazer com outro banco, enfim, eles iam passar o meu CPF, ia ver o meu score no Serasa, se eu tenho um bom score, e eles iam ver minha vida financeira para ver se me dava uma proposta melhor. E possivelmente eles iam melhorar isso aqui, mas eu trouxe para vocês terem uma noção de como é um financiamento e um consórcio, né? No final das contas, você paga bem mais juros, mas você tem um bem de imediato. Olha a diferença dos dois, ó. Se eu tivesse optado por fazer o financiamento ao invés do consórcio, né? Eu ia pagar a mais 29 mil reais no total, certo? Então, assim, o financiamento, pessoal, depende muito, certo? O que é que eu aconselho a vocês? Ah, eu não quero fazer o consórcio porque demora muito. Pois faça simulações no financiamento e tente dar uma entrada bem alta. Porque se você não der uma entrada alta e parcelar a longo prazo, você vai pagar um juros muito alto, certo? Mas em compensação, se você for uma pessoa organizada,
você consegue fazer o financiamento e você consegue pagar duas parcelas, paga a primeira e paga a última. Assim você reduz os seus juros no final do financiamento, certo? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, certo? Lembrando que essa proposta aqui de juros é só uma simulação, é o que eu recebi. Eu fiz aqui nas minhas anotações, certo? E eu consegui recuperar e eu coloquei aqui em planilha para explicar para vocês. Mas essa foi a primeira proposta, né? Se eu fosse seguir adiante, com certeza eu ia conseguir um juros menor. Mas assim, não ia ficar muito longe disso não. Ia ficar mais ou menos aproximado. Talvez eu conseguiria, sei lá, um desconto maior, um desconto de 5 mil reais. Talvez sim, mas não é certeza, né? Então tá aí, pessoal, a diferença, certo? Se você pretende fazer um consórcio ou fazer um financiamento, certo? O consórcio eu aconselho quem tem dinheiro para dar de lance, né? Como eu expliquei no último vídeo, né? Se você tiver em um grupo bom, tiver um vendedor de consórcio bom, você consegue a contemplação em 1 ou 2 meses, se você der um lance bom. Se você não tiver dinheiro para dar lance, aí você não vai conseguir ser contemplado, né? Porque, dependendo da sorte, dificilmente você vai ser contemplado de forma aleatória. É muito, muito raro os casos que eu já vi sobre isso. E aí o financiamento acaba sendo a opção para quem quer o bem de imediato, né? Para quem quer pegar o carro ali, eu quero pegar o carro o mais rápido possível. Então é financiamento, mas ele cobra um preço alto, né? Financiamento cobra esse preço aí, um preço bastante alto de juros, né? Beleza, pessoal? Então é isso, né? Se inscrevam no canal aí. Se tiverem dúvida, comentem aí, certo? O que é que vocês fizeram, quem comprou o carro, se fez por financiamento ou fez por consórcio, né? Como eu disse para vocês, para mim o consórcio faz muito sentido, né? Porque eu tinha aqui, ó, eu tinha 30 mil reais para dar de lance, né? Então foi o suficiente para eu conseguir contemplar as minhas cartas de consórcio, como eu expliquei para vocês no último vídeo, né? Que eu peguei, ó, fiz aqui, né? Eu contemplei uma carta com 12.500 e eu contemplei a outra carta com 25 mil. Então, para mim, faz muito sentido, certo? Se eu quisesse, eu poderia ter comprado o carro à vista. Mas só que aí a conversa para outro vídeo, né? Que eu prefiro ter um dinheiro para reserva de emergência guardado e mesmo assim pagar uma taxa de consórcio do que eu pegar todo o meu dinheiro que eu tenho, comprar um carro à vista e ficar sem uma reserva de emergência. Aí acontece um imprevisto, eu nem ia ter como cobrir o imprevisto porque eu estou sem R$1, né? Então, assim, se eu quisesse, eu tinha feito isso. Pegar toda a minha reserva de emergência, todo o dinheiro que eu tinha guardado e compraria o Civic à vista. Mas eu preferi fazer o consórcio porque dá tempo eu pagar as parcelas mês a mês e eu consigo me organizar e ter uma reserva de emergência guardada, rendendo também todo mês, né? Um dinheiro, né? Aí eu faço outro vídeo explicando melhor para vocês sobre isso. Tá bom, pessoal? Então é isso. Até mais. Se inscreva no canal, comentem aí, compartilhem. Até mais. Valeu!